Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta e hoje vamos estudar geografia. Vocês vão abrir o livro na página 292. Hoje são 7/5 e vamos falar sobre o povo brasileiro. Bom, essa aula de geografia, ela tá um pouco parecida com história. Vai ser legal porque vocês já conhecem vários assuntos que irão aparecer aqui, tá bom? Então, presta atenção. Nós vamos falar sobre o povo brasileiro. Como se formou o povo brasileiro. Vamos falar também sobre os indígenas, sobre os colonizadores portugueses, sobre os africanos, quilombos e quilombolas e outros povos imigrantes. Bom, esse conjunto aqui, gente, os indígenas, os colonizadores portugueses, os africanos, né, e outros povos indígenas, foram eles que formaram, né, a nossa nação. Então, hoje, a nossa formação, né, é através da união, né, desses povos. E é isso que nós vamos ver, tá bom? Bom, como se formou o povo brasileiro? O povo brasileiro formou-se com o encontro e a miscigenação de diferentes povos. Primeiro, aconteceu o contato entre os indígenas, os colonizadores portugueses e os africanos, ok? Depois vieram os imigrantes de diferentes países, principalmente da Europa. Eles participaram do processo de formação, né, do nosso povo. A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre esses povos e vamos começar com os indígenas. Antes da chegada dos colonizadores portugueses, em 1500, nas terras que atualmente correspondem ao Brasil, existiam diferentes povos indígenas. Como eu falei para vocês, na época do descobrimento do Brasil, havia uma população muito grande de indígenas, porém de tribos diferentes. Eles não pertenciam a uma mesma tribo. Eles eram de tribos, né, diferentes. Cada um tinha o seu jeito de viver, tá? Estima-se que nessa época havia em torno, gente, de 2 a 5 milhões de indígenas nessas terras. E eu vou até acrescentar para vocês mais um dado que eu peguei do IBGE, aliás, que eu peguei da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Olha só, eu vou explicar para vocês esses de 2 a 5 milhões, como eles eram distribuídos no nosso país, no nosso Brasil que é hoje. Bom, segundo dados publicados pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, em 1500 era aproximadamente, né, 3 milhões de indígenas, divididos entre 1000 povos diferentes. Quando eu falo 1000 povos diferentes, eu estou falando de culturas entre eles diferentes, tá? Sendo que aproximadamente 2.000 estavam estabelecidos no litoral do país. Então, gente, aproximadamente 2 milhões, quer dizer, 2 milhões de indígenas viviam em toda a área litorânea do Brasil, ok? Por isso que quando os portugueses chegaram aqui, eles deram de cara com bastante indígena, né? E eles estavam estabelecidos, né, em todo o litoral brasileiro. E 1 milhão de índios, eles eram infiltrados por dentro do Brasil, tá? Por isso que na época dos bandeirantes, como eu falei em história para vocês, eles adentraram pela mata em busca desses indígenas, tá? Porque muitos viviam na costa brasileira e muitos viviam por dentro, né, da mata brasileira. Então, os bandeirantes adentravam à procura desses indígenas, ok? Vamos lá. Bom, essa imagem aqui é a imagem de 1500.
assim que os portugueses chegaram em nossas terras. Gente, presta atenção nessa imagem. Tá aqui, ó, os indígenas, tá, recebendo com toda a ingenuidade deles, observando os portugueses, tá? Observando os portugueses. E a partir daí é que começa a triste história, tá, de perdas dos nossos indígenas. Com esse contato, os portugueses começaram a explorar os indígenas. Eles também trouxeram doenças para os indígenas. Muitos morreram, né, por causa desse contato que teve com o homem branco, tá bom? Bom, colonizadores portugueses, né? Também que fez parte da formação do povo brasileiro. Os portugueses foram os principais colonizadores europeus a participar da formação do povo brasileiro. Essa colonização teve início no século XVI. Só que eu vou acrescentar uma coisa para vocês. Nessa época, não tinha só os colonizadores portugueses não, tá, gente? Os franceses também já estavam rondando o nosso território, ok? Os holandeses também. Então, antes dos portugueses, tá, já tinha gente também já de olho aqui nas nossas terras. É porque os portugueses que colonizaram o nosso Brasil, tá? E aqui, gente, está mostrando um mapa antigo, da época da colonização do Brasil. Era assim, tá? Esse mapa está retratando o Brasil com os indígenas sendo já explorados pelos portugueses. A partir daí, essa quantidade de indígenas já começou a diminuir, tá? Bom, agora nós vamos ver outros povos que também contribuíram para a formação da nossa nação, que foram os africanos. Então, entre os séculos XVI e XIX, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Esses povos eram obrigados a trabalhar nas lavouras, nos engenhos de cana-de-açúcar, nas construções das minas de exploração, né, que eu estou falando de história sobre a mineração, tá? Então aparece aqui, de pedras preciosas, né? Além de realizar trabalhos domésticos, sofriam maus tratos, não tinham direito a uma alimentação saudável, a condições adequadas de moradia e muito menos a liberdade. Então foi um período muito triste no processo de colonização do Brasil, que foram os africanos escravizados. E eles contribuíram bastante para que hoje sejamos esta grande nação que é o Brasil, tá? E com muito trabalho dos africanos, ok? Bom, aqui, essa imagem aqui, eu gosto sempre, gente, de mostrar para vocês uma imagem histórica, que eu tenho certeza que quando vocês se formarem, vocês terão a oportunidade de viajar pelo Brasil e conhecer muito da nossa história, que ainda está bem viva em vários lugares do Brasil, tá? Então, eu já mostrei, né, na história Ouro Preto, e agora eu vou mostrar aqui o Pelourinho, que fica onde? Em Salvador, na Bahia, tá? O Pelourinho, mostrado na fotografia aqui abaixo, está localizado no Centro Histórico de Salvador, Bahia, Salvador, que é a capital da Bahia. Ele é formado por casarões, igrejas e monumentos construídos especificamente pelos africanos, tá? Pelos escravos africanos, os escravizados, ok? Então, todas essas construções aqui foram feitas pelos escravos, tá? Para vocês verem a contribuição para a formação do nosso país, né? Como foi grande a contribuição deles, ok? Bom, agora, quilombos e quilombolas, os locais de refúgio mais procurados pelos africanos escravizados que escapavam dos maus tratos e do trabalho forçado eram os quilombos.
nesses locais, os africanos se abrigavam e criavam novas relações sociais. Por que novas relações sociais? Porque, gente, nos quilombos não havia só escravizados. Tinha também outras pessoas, até mesmo brancas, que queria ter uma oportunidade melhor de viver melhor, de ter uma condição melhor de vida, de liberdade, de uma convivência mais solidária, de mais amor. Então, nos quilombos havia essa solidariedade, tá? Não era só os negros fugidos das fazendas que viviam lá. Havia um ambiente de alegria, um ambiente em que eles podiam expor, né, externar os seus sentimentos, tá bom? Então, e isso ainda existe até hoje, vários quilombos, né, que são remanescentes desses negros africanos. Aqui mesmo está mostrando, olha, uma comunidade quilombola de Calungavão do Moleque, em Cavalcante, Goiás. E essa comunidade quilombola existe e ela ainda preserva as suas culturas. E aqui nesse mapa está mostrando as comunidades quilombolas reconhecidas hoje no Brasil, que são muitas, tá vendo? Olha, espalhado no Brasil inteiro, gente, ó. Preste atenção nesse mapa, tem no livro de vocês, que como existe bastante comunidades quilombolas. Bom, e aí, gente, os quilombolas estavam organizados, né, em comunidades com o fim da escravidão. Algumas dessas comunidades foram mantidas, como eu já falei para vocês, ó. Aqui eu tenho um exemplo dessa e essas daqui. Bom, e atualmente são habitadas por brasileiros livres, descendentes dos africanos escravizados. Esses descendentes são chamados, né, como também já falei, de quilombolas. Bom, os quilombolas preservam parte da cultura africana como culinária, danças, músicas, religião, atividades econômicas, principalmente com a agricultura. Atualmente, segundo a Fundação Cultural Palmares, são reconhecidas mais de 3.300 comunidades quilombolas em nosso país, como eu já mostrei aqui no mapa, tá? Então tem bastante, ok? Bom, vamos falar sobre outros povos imigrantes que também contribuíram para a formação do povo brasileiro. Outros grupos de imigrantes também participaram da formação do povo brasileiro. Entre eles estão italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, sírios, libaneses e turcos. Esses povos vieram para o Brasil, principalmente entre os anos de 1870 e 1950, em busca de oportunidades de trabalho e de melhores condições de vida. Estima-se que, nesse período, nosso país recebeu aproximadamente 4 milhões de pessoas. Então, gente, atualmente, o Brasil continua recebendo imigrantes vindos de várias partes do mundo, porém, né, em menor número, como os haitianos, os coreanos, os bolivianos e os venezuelanos. Bom, o que acontece? Aqui a gente tem uma imagem da apresentação de dança típica boliviana, né, realizada na cidade de São Paulo. Então, vamos concluir como foi a formação do nosso Brasil, né? Como foi quem foi que contribuiu? Vou fazer um resumo bem rápido. Concluindo, então, de como se formou o povo brasileiro, chegamos à conclusão que os diferentes povos que participaram da formação do povo brasileiro contribuíram com a riqueza e a diversidade da nossa cultura. Por isso que nós somos hoje um país rico em diversidade, tá?
Deles herdamos hábitos e tradições que se tornaram aspectos marcantes da cultura brasileira. Gente, nós podemos citar, eu vou citar para vocês agora alguns exemplos. Vamos lá? Os indígenas, aliás, dos indígenas, herdamos o hábito de consumir alimentos à base de mandioca. Dos africanos, herdamos o uso de algumas palavras como banana, fubá, feijoada, samba, né, e etc. Dos portugueses, herdamos a nossa língua, né, que é a língua portuguesa, falada em todo o país. Além desses que eu acabei de falar, dos indígenas, dos negros africanos e dos portugueses, herdamos também dos imigrantes. O que a gente herdou dos imigrantes? Olha só, dos italianos, nós herdamos a culinária, uma boa lasanha, uma boa macarronada, pizza, que nós gostamos, né? Dos sírios, né? Dos libaneses, o que a gente herdou? A gente herdou o quibe, a gente herdou esfirra, essas comidas árabes, não é isso? Nós herdamos. Então, concluindo, nós temos uma grande riqueza cultural que formou essa grande nação, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.